Fala, galera. Vamos começar aqui mais um filo do reino animalia. A gente já trabalhou poríferos, que é um filo bem tranquilo, bem sem muita coisa, sem ser muito complexo. Quinidário, a gente começa a ter um pouquinho mais de complexidade. E aqui daqui para frente a gente vai apresentar para vocês filos mais derivados, com mais características. Então, a gente sempre vai ver as características evolutivas daquele filo, o que diferencia aquele filo do anterior que nós estudamos. Então, vamos lá. Filo Plateuminthus. Característica desse filo. Acho que vou ter que mudar essa... Característica dele. Vamos botar logo no geral e depois vocês vão passando de pouquinho em pouquinho. Eles são animais de corpo alongado e achatado dorso-ventralmente. É importante que vocês saibam que quando eu falo achatado dorso-ventralmente, é assim. Ele é achatado dorso-ventralmente. Beleza? Porque também existem outros animais, e a gente vai falar mais pra frente, quando trabalhar lá em artrópodas, que existem animais que são achatados lateralmente. Tá? Então, é importante que vocês saibam que eles são achatados dorso-ventralmente. Existem animais de vida livre, e esses animais de vida livre, no caso, podem ser aquáticos ou terrestres. Sendo terrestres, eles sempre estarão em ambiente úmido, né? Obviamente, são animais bem singelos, bem simples, que têm uma pele bem fininha, né? Obviamente, eles não conseguiriam sobreviver num deserto, por exemplo. E os parasitas, a gente tem que saber bem do ciclo, quem são eles, porque isso cai bastante no vestibular. Então, eu falei que eu não sabia se passaria para vocês Plateuminthus, Nemateuminthus e depois uma aula de parasitoses, mas eu preferi falar de Plateuminthus, das parasitoses, Nemateuminthus e as parasitoses, para a gente não ter confusão de quem é quem. Então, aqui, como novidades evolutivas, a gente tem a simetria bilateral, coloco até para vocês aí na figura um avião, né? Quando você consegue cortar e dividir o animal em dois, e em partes iguais, né? Não só em dois, mas em partes iguais, você tem animais com simetria bilateral, diferente aí do último, da letra A aí, que é um quinidário, último filo que a gente estudou, e aí a simetria dela é radial. São animais triblásticos, acelomados e protostômicos. O que isso quer dizer? Que ainda são protostômicos sim. O blastóporo dá origem primeiramente à boca. A gente vai ver só lá mais para o final que eles deixam de ser protostômicos para serem deuterostômicos. Eles são acelomados, a gente já viu o que é isso. Acelomados são aqueles animais que não possuem nenhuma divisão interna no corpo, né? Você não tem aí uma cavidade sendo envolta somente por mesoderme. E triblásticos, que é aquela presença dos 3 folhetos embrionários. Galera, esse slide serve justamente para vocês observarem a questão do celoma, né? Para a gente perceber essa característica, a gente tem que ficar olhando muito para esse desenho. E ela é bem confusa para algumas pessoas de entenderem isso. Até mesmo na faculdade, que a gente tem outras informações, você observar esse celoma é uma coisa mais complicada. Mas aqui eu tentei fazer de uma forma muito simples. Então, você vê lá uma planária, o acelomado, isso quer dizer que todos daqui para frente, todos os animais que a gente vai estudar daqui para frente são triblásticos, então vão ter os 3 folhetos embrionários. A diferença é que nos acelomados você não tem uma divisão interna do corpo. Você percebe que você tem essa mesoderme, como se fosse uma grande miscelânea, onde você vai ter tudo ali misturado. Não é certinho como é na gente, pensando na gente, né? Nós somos seres celomados, e aí a gente tem
um espaço interno onde se desenvolveram todos os nossos órgãos, né? Cada espaço é destinado a um órgão. Então, aqui nos acelomados você não tem isso. Você tem lá uma grande mesoderme onde fica tudo misturado. Nos pseudocelomados, por que eles são pseudocelomados? Porque ele tem um falso celoma. E por que eles têm um falso celoma? Porque a região interna do corpo tem contato tanto com a ectoderme, que é essa bolinha azul, quanto a mesoderme, que é a bolinha vermelha. Quando os animais se tornam celomados, vocês percebem que tem uma cavidade para distribuição das estruturas internas do corpo. E você só tem contato com a mesoderme. Então, essas estruturas elas só ficam em contato somente com a mesoderme. E aqui nesses animais, explicando para vocês mais uma vez o que seria celoma, nesses animais aqui a gente tem a característica de serem acelomados. Vamos lá, eu vou tentar não me atrapalhar aqui na explicação, porque eu sempre falo mais coisa que tem no slide, aí depois eu tenho que repetir, né? Mas vamos lá. Nesses animais aqui, a gente tem um sistema nervoso concentrado. A gente deixa de ter, como nos quinidários, um sistema nervoso difuso, que permitia aquele animal, aquele ser vivo, a ter noção do ambiente em todas as suas regiões corporais. Aqui, a gente já começa a ter um sistema nervoso concentrado na região anterior, que a gente chama, então, o início de cefalização, porque nessa região anterior, vocês podem perceber aí, esse é o desenho de uma planária, que a gente vai ver que é um tubelário, mas essa planária, ela tem como se fosse 2 olhinhos. Isso não são olhos, são ocelos. Para que servem os ocelos? São células sensoriais responsáveis por fotorrecepção. Então, ele consegue distinguir o que é claro e o que é escuro, assim como lá nos quinidários. Beleza. A cefalização é justamente nessa região de onde estão os ocelos. Então, ali você tem as células sensoriais, as células quimiorreceptoras, é ali que você tem os gânglios cerebrais. Então, você tem esse processo de cefalização já sendo visualizado nos plateumintos. Outra coisa interessante é que o sistema excretor é formado por protonefrídeos. O que seriam protonefrídeos? Seriam nefrídeos mais simples, mais primitivos. E que servem para quê, Jamília? O animal, ele vai se alimentar pela boca. A gente não viu ainda, eu acho que está no próximo slide, mas o sistema digestivo aqui é incompleto. Ele vai ter um intestino bastante ramificado e ele vai ter boca, mas ele não tem ânus. Então, o que acontece? O animal, quando se alimenta, ele tem que esperar aquela digestão acontecer. Digestão essa que é intra e extracelular. Então, ele joga enzimas nesse alimento, as enzimas atuam e depois eles só absorvem o que é de interesse, né? Na verdade, eles absorvem e aí depois vai ter essa concepção do que é de interesse e o que não é de interesse para o corpo. O que eu quero que vocês tenham como um pensamento inicial? Esses animais não têm boca. Se não tem boca, o que entrou pela boca tem que sair pela boca, certo? Entrou pela boca. Ele começa a fazer digestão intra e extracelular. Isso quer dizer, enzimas são jogadas naquele alimento e depois de um pouco digerida, essas células do intestino, elas absorvem, as células do intestino desses animais absorvem e aí vão dividindo, né? Vão mandando para as outras partes do corpo esses nutrientes que são interessantes. Os nutrientes que não são interessantes e estão dentro do animal, o que eles vão ter que fazer? Eles vão ter que ser excretados. E aí eles podem ser tanto excretados pela boca, quanto pelos protonefrídeos. Os protonefrídeos, vocês vão ver aí, ó,
que está do lado da planária, tem uma setinha. Nessa setinha você vê a excreção, então esses poros estão na superfície do animal, e você tem ali a célula flama. Então é muito importante a gente saber que você tem um sistema excretor nesses animais, constituídos por protonefrídeos, onde nesses protonefrídeos a gente tem células chamadas de células flama. Isso é muito importante para vestibular. Célula flama, tá aqui no filo dos plateumintos. Beleza. E o que essa célula flama faz? Principalmente, ela vai ajudar na incorporação e na eliminação de nutrientes que não sejam de interesse para o animal. Então, vocês veem no próximo, que tem uma bolinha assim, com desenho, aqui a gente tem a presença de flagelos. É combater desses flagelos das células flama que você permite que essa substância seja excretada. Então, é diferente do que a gente viu lá em quinidário, onde essas substâncias excretadas são feitas a partir de difusão. Aqui, a gente já tem um sistema excretor muito mais eficiente. Nesse slide, eu apresento para vocês o seguinte, o que eu acho que eu já tinha até falado, não sei se eu já falei ou não, falo tanta coisa. As trocas gasosas, ela acontece por difusão. Existem alguns autores que falam sobre respiração cutânea, então fiquem atentos em questão de vestibular, porque pode ser que eles falem. No filo plateuminto existe a presença de respiração cutânea, os animais são capazes de fazer respiração cutânea. Ok. Ou então, se falar no filo plateuminto, existe a possibilidade das trocas tanto no sistema respiratório quanto no sistema circulatório acontecerem por difusão. Também tá certo. Então, respiratório e circulatório aqui é por difusão. Já falei que só a única abertura é a boca e é na região ventral, que é aqui da barriga, né, ventral. Sistema circulatório é por difusão. A reprodução, ela pode ser assexuada ou sexuada. Quando a gente falar de cada classe, a gente vai falar a respeito das reproduções, tá? Porque eu acho que fica mais fácil. E esse filo, ele é dividido em 3 classes: tubelários, trematodos e cestodos. A gente vai ver os tubelários são de vida livre, né? Tá escrito, eles são de boa na lagoa, não fazem nada de ruim pra gente. Mas os trematódios e os cestódios a gente vai ter que ver as doenças, né? E aí eu botei para vocês somente 2 que são as mais importantes, que mais caem, que ainda existe bastante incidência no Brasil, então isso cai sempre. Que é, no caso, a esquistossomose, que é a barriga d'água, né? E a teníase, e dentro de teníase a gente estuda a cisticercose também. Mas uma coisa de cada vez, e aí, só vendo aqui nas minhas anotações, eu não esqueci nada não, vamos começar já as classes dentro de filo plateuminto. Bom, aqui, galerinha, a gente começa a classe tubelária ou os tubelários. O do lado daqui, a gente tem a planária, que é achatadinha, ela é plana, planária. E do outro lado, a gente tem uma hidra, para mostrar justamente que na hidra você tem um sistema nervoso difuso, tá vendo que tá pelo corpo todo. Na planária, como a gente já falou lá nas características gerais, eles têm esse sistema nervoso concentrado na região da cabeça, né, na região anterior, sendo então ligados por todo o corpo a partir de 2 ramificações. As planárias, elas têm vida livre, elas podem ser aquáticas, elas podem ser terrestres. As terrestres, elas sempre estarão em locais úmidos, beleza?
Nessa região aí onde está o ocelo e a cabeça, né, desculpe, a cabeça mole, e os gânglios cerebrais, aqui a gente diz que é uma região de organismos quimiorreceptores e fotorreceptores, né? Quimiorreceptores por causa dos gânglios e fotorreceptores por causa desse ocelo. Não esquece disso não. Continuando o estudo da planária, a gente tem aqui, eu depois vou, agora gravando, eu vi que a minha cara tá bem em cima da planária, coitada da planarinha, depois eu vou mudar ela de posição. Voltando aqui no estudo da planária, a gente tem como em características gerais, quando a gente falar de classes, a gente vai repetir algumas coisas das características gerais, obviamente, né? Se a classe está dentro daquele filo, as características são semelhantes, vai mudar uma coisa ou outra. Então, aqui o tubo digestório é incompleto, a única abertura é a boca, portanto, não tem ânus. O intestino é muito ramificado. Por que é muito ramificado? Já falei lá na frente. Justamente para permitir uma melhor difusão dos nutrientes. A digestão, já falei, ela é intra e extracelular. Os resíduos são eliminados pela boca ou pelos protonefrídeos e o sistema circulatório ele é ausente. Ou podemos dizer que o sistema circulatório, junto com o respiratório, é feito a partir de difusão. Também estaria certo. É legal saber também que você tá em inglês aí, né? Mouth, boca, vocês já devem saber isso, tudo mais. Eles até colocaram, eu não tô conseguindo enxergar daqui, mas não colocaram eyes, não, deve ter colocado outra coisa. Porque eyes, né, olhos e tal, o ocelo, né, olho. Eu não me lembro como é que é em inglês, não. Então, o que eu ia falar, antes que eu me esqueça. É muito interessante que vocês saibam que nessa região ventral, aqui na região da boca, a gente tem na epiderme células que produzem muco e células que são ciliadas, né, que tem um cíliozinho. Isso tudo para ajudar na locomoção da planária. Como elas são de vida livre, elas precisam se locomover. E como elas têm um corpo bem fininho, bem delgado, bem frágil, esse muco produzido pelas células de muco e os cílios das células permitem que a bichinha não fique o tempo inteiro lixando no chão. Então, ela meio que vai deslizando, né, no ambiente em que ela estiver. Porque senão, tadinho do bicho, né? Em relação à reprodução, a reprodução dos tubelários, ela acontece tanto de forma sexuada quanto de forma assexuada. Na forma assexuada, a gente tem por fissão binária ou fragmentação. As planárias são animais de alta regeneração. Então, você consegue dividir a planária, que é esse serzinho aí em laranjinha, você consegue dividir a planária em 3 partes. Na parte que tem cabeça, vai nascer o corpo e o rabo. Na parte que está o rabo, vai nascer o corpo e a cabeça. E na parte que está o corpo, vai nascer a cabeça e o rabo. Então, elas são animais com alto poder de regeneração. O que vocês estão vendo do lado é porque antigamente em aula prática, né, que você podia até manipular os animais, geralmente o professor ele fazia um corte, pegava a planáriazinha aqui, e fazia um corte. Justamente, tirava de repente essa parte aqui, ó, justamente para ver essa daqui se regenerar. E aí ficava uma planária de 2 cabeças. Coitada da bichinha, né? Não precisava fazer isso, não. Essas fotos já tem em livro, alguém estudando fez, né? Então, tem esse alto poder de regeneração, muito importante, e é um tipo de reprodução assexuada, porque você faz uma fragmentação. No próximo slide, a gente vê a reprodução sexuada. Como eu já falei, aqui a gente tem a reprodução sexuada, você tem troca de material genético, mas o que acontece? As planárias, elas são seres hermafroditas, portanto, elas têm os 2 aparelhos genitais no mesmo animal. Acontece que ao juntar, isso é uma planária, isso é uma planária,
ao juntarem as planárias, elas trocam o espermatozoide. Então, essa planária passa espermatozoide para essa, então essa daqui vai fecundar, e essa planária passa espermatozoide para essa, então essa daqui também vai fecundar. Por isso que a gente fala que é uma reprodução uma reprodução sexuada, porque você tem troca de material genético entre dois indivíduos. Tá? A troca é mútua, a fecundação é dentro do corpo da planária, então é uma fecundação interna, e o desenvolvimento ele é direto. Por que o desenvolvimento é direto? Porque na hora que aquela planária liberar os seus filhotes, os seus filhotinhos são planárias miudinhas. Então, a gente fala que é o desenvolvimento direto quando o indivíduo jovem é igual ao indivíduo adulto, só que em menores proporções, né? O nosso desenvolvimento, por exemplo, ele é direto. Agora, existem casos de alguns insetos que vão fazer o desenvolvimento indireto. Você tem a fase de ovo, a fase de larva, a fase de pupa. Isso aí a gente vai ver no momento propício. Então, vocês precisam saber que sim, existe a reprodução sexuada, você troca a gameta, as duas planárias são fecundadas e a fecundação é interna com desenvolvimento direto. Segunda classe a ser estudada serão os trematóides. Né? A gente começa aí pelos trematóides. São vermes parasitas, assim como os cestódios. Por serem parasitas, isso aqui é uma característica de parasitose. Uma característica de um ser parasita é ele ter essa epiderme com uma cutícula protetora. Por quê? Se eu vou parasitar alguém, por onde é que eu vou passar? Seja o hospedeiro intermediário ou seja o hospedeiro definitivo, eles vão ter mecanismos para tentar acabar comigo, né? Então, eu tenho que ser um pouquinho mais forte do que, por exemplo, uma planária que tem vida livre e não parasita ninguém. O sistema digestório dos trematódios, ele é incompleto. Muito importante vocês saberem isso, porque os cestódios, eles não vão ter sistema digestório. Então, é importante que vocês saibam que em trematódios existe sim um sistema digestivo ou digestório que é incompleto. Quase todos são endoparasitas de vertebrados e você tem mais 3 características da adaptação de parasita, que são as glândulas de penetração. Então, ele vai precisar furar alguém, então ele tem essas glândulas de penetração. Tem órgãos de adesão, porque eles não vão ficar aleatórios passeando pelo nosso corpo, que somos hospedeiros definitivos, e nem pelo corpo dos caramujos, que são os hospedeiros intermediários. Então, eles não vão ficar rodando pela gente, eles vão precisar se fixar. E uma alta capacidade reprodutiva, né? Obviamente, onde eles vão estar não é um lugar para ficar procurando uma gatinha ou um gatinho. Então, vocês vão ver nas próximas, né, nos cestódios, que eles são hermafroditas para facilitar esse processo. E aqui em trematóides, eles têm uma coisa que é muito fofinha, e eu falo no próximo slide. Então, galera, aqui nos trematóides, a gente tem animais que são dioicos, então existe um dimorfismo sexual. O que é um dimorfismo sexual? Vocês vão escutar isso agora e vão escutar muito mais para frente. O que é o dimorfismo sexual? Você consegue observar quem é o macho e quem é a fêmea de forma muito evidente. Então, aqui eles são dioicos. Ah, beleza. Então, tem um macho, tem uma fêmea. Tá. Mas existe um dimorfismo sexual, porque o macho, quando a gente olha no microscópio, o macho é muito maior do que a fêmea. Tanto é muito maior que no outro slide eu falei para vocês que eles têm uma coisa fofinha, que é super romântica. A fêmea, ela é bem pequenininha. E aí no macho, no meio do macho, vocês estão vendo na figura, no meio do macho existe um canal chamado canal ginicóforo. Para que serve esse canal? Quando eles estão lá no intestino, o macho olha para a fêmea olha para o macho
deu tudo certo, a fêmea, ela vai ao encontro do macho e ela fica para sempre, coisa mais linda, para todo sempre dentro daquele macho. E eles são um casalzinho lindo para a vida toda, entendeu? Viu como existe amor aqui também? Então ele fica ali lindo e belo e tal, eles ficam maravilhosos e a fêmea fica dentro do canal ginecóforo do macho e eles ficam ali acasalando e acasalando e acasalando e assim jogando ovos e ovos e ovos para as fezes do hospedeiro definitivo, que a gente vai ver no próximo slide como acontece e como se propaga a esquistossomose. Bem, galera, aqui a gente fala da verminose em si, né, que é a chamada também barriga d'água. A esquistossomose é o nome da doença. O parasita é chamado de Esquistossoma mansoni. E aí, o que acontece? Esse ciclo é um ciclo heterocênico. Por que é um ciclo heterocênico? Porque precisa de 2 indivíduos para ser hospedeiro. Precisa de um hospedeiro definitivo e de um hospedeiro intermediário. No caso da esquistossomose, o definitivo somos nós. E o intermediário é o caramujo. É qualquer caramujo, Jamile? Não. É um caramujo específico do gênero Bionfilaria. Então, vocês podem me acompanhar aí. Você tem, nessa primeira figura da bolinha, você tem aí como se fossem o intestino, né, o mesentério, que é a porção inicial do intestino. Então, como se você tivesse o intestino e lá tivesse a linda fêmea, fininha, dentro do canal ginecóforo do macho. Coisa mais fofa, estão ali reproduzindo e lançando ovos que serão eliminados pelo corpo através das fêmeas. Esse senhor aí que está doente, com a mão no bolso, esse senhor que provavelmente não possui saneamento básico na sua região, porque ele está defecando, então ele está fazendo cocô na beira de um lago, né? Todo mundo sabe que isso não é uma coisa maneira de ser feita, mas tudo bem, o cara não tem saneamento básico. Isso acontece, a esquistossomose é uma doença que tem bastante incidência no Brasil. Então, a gente sabe, obviamente, que temos um sistema sanitário deficiente, precário, e por isso que essas coisas acontecem, essas parasitoses se propagam. Porque aqui é simples, se você tem um sistema sanitário eficiente, se você tem práticas de higiene, se você cuida do doente, e esse cuidar do doente é um cuidado muito barato, se você cuida desse doente, você acaba com o ciclo, então você não propaga mais. Aqui, esse senhor, ao defecar na margem de um lago ou de um riozinho, o que acontece? As larvas que estão nas fezes, elas vão conseguir chegar até... Desculpa, os ovos que estão nas fezes vão conseguir chegar até a água desse rio, desse lago, né? Justamente porque você vai ter ali processos que vão trazer, por exemplo, uma chuva, né? Vai trazer essas fezes para o rio, para dentro do rio. E aí esse ovinho, uma vez dentro do rio, ele começa a se desenvolver. Se desenvolver, ele passa a ser chamado de larva miracídio. Essa larva miracídio, vocês têm que lembrar o nome, tá? Larva miracídio é aquela larva presente no ciclo da esquistossomose. Então, você tem uma larva miracídio. Essa larva, então, ela tem aptidão química, ela consegue sentir quimicamente o caramujo Bionfilaria. Então, ela vai nadando, achei o Bionfilaria. O que eu vou fazer? Através daquelas glândulas de penetração, ela penetra no caramujo e no caramujo ela continua a se desenvolver. Então, ela deixa de ser uma larva miracídio dentro do caramujo e vira uma larva cercária. Essas larvas, quando estão já desenvolvidas, já na forma de cercária, elas saem do caramujo e aí vão procurar
o definitivo, o hospedeiro definitivo, que somos nós. Então, eles vão procurar qualquer coisa para eles poderem penetrar. Jamile, como é que acontece essa penetração? Uma vez que você tá igual esse menino aí sentado com as pernas, né? Só com as pernas, vai entrar através de ferida, vai entrar através da própria pele, vai entrar por onde conseguir entrar, porque eles têm esse aparato de perfuração. Se a pessoa se joga dentro desse rio, e, por exemplo, tem uma população muito grande de caramujo, bionfilária, a partir do momento que você tem essas larvas em contato com esse caramujo, você vai ter uma disseminação muito grande de cercária. Existem relatos na literatura que dizem que as pessoas saem todas se coçando, porque na hora que a larva penetra no corpo, você sente coceira no lugar. Então, esses relatos dizem que as pessoas em rios muito contaminados, né? Não seria uma contaminação, né? Mas pode-se falar assim, mas em rios que você tem a alta presença desses caramujos do gênero Bionfilaria, que por algum motivo esse pedaço de água, essa porção de água, teve contato com ovos de Schistosoma mansoni, começa a se produzir a larva cercária demais mesmo. E aí quando tu pula na água, tu sai todo se coçando, todo vermelho, e aí você já tem que procurar um médico, obviamente, fazer um exame para poder perceber, né, e ser diagnosticado esse esquistossoma, e aí você toma um remédio tranquilo, você vai ficar bem, sem nenhuma sequela, tá tranquilão. Mas então, é saber bem esse ciclozinho, porque isso cai no vestibular. Galera, eu não vou me ater muito aos sintomas da doença, tá? Eu vou me ater mais ao ciclo e à forma de prevenção. É isso que geralmente é pedido, né? O ciclo para você saber como é que acontece e a prevenção justamente para saber se você tem alguma ideia de saneamento básico, né? De gestão pública. Você viu aquele caso ali de esquistossoma, o que você pode fazer? Mas aqui eu vou passar alguns slides para vocês lerem justamente sobre os sintomas. O principal sintoma da esquistossomose é a barriga d'água. Você fica com uma barriga enorme justamente por causa do aumento do fígado e do baço. Então, vocês vão ver até no próximo slide que é um barrigãozão mesmo. Então, dá uma lida aí e depois a gente se vê. Continuando, e esse aqui é o último, já já a gente termina, a gente tem a característica da classe cestoda ou dos cestódeos. E aí o que acontece? Nos animais da classe cestoda, a gente tem a presença das tênias, também chamadas de solitárias. As tênias, elas obviamente são achatadas dorsoventralmente, elas parecem até um fettuccine, bem parecidinho. A diferença é que elas são um pouquinho mais largas, né? Quando chegam mais no final, e elas são todas segmentadas. O fettuccine, ele é do mesmo tamanho e ele não tem esses segmentos, né? Obviamente. Enfim, mas quando comer um fettuccine aí, lembra da tênia, porque são bem parecidos. Como eu já falei, os corpos são longos, achatados, são segmentados, e a gente vai ver lá para frente que os órgãos reprodutores deles, né, são chamados de proglótides, mas a gente vai falar isso quando falar da divisão do corpo deles. Também, como são parasitas, possuem uma cutícula protetora, um sistema digestório ausente, então eles não têm. E por que eles não têm? Porque eles se alimentam de nutrientes que a gente mesmo está ingerindo. Então, a gente se alimentou, tá? Tô com uma tênia de 6 a 12 metros dentro de mim, dentro do meu intestino. Me alimentei. Quando chegar no meu intestino, e a gente vai ver lá mais para frente, mas vocês já devem saber, que o intestino ele é responsável
pela absorção de nutrientes, né? A maior parte de absorção de nutrientes no nosso corpo é feito lá no intestino. Meu intestino está parasitado por uma tênia. A tênia é chamada de solitária porque é uma de cada vez. São seres, obviamente, hermafroditas, para você poder ter a fecundação, né? Já que só tem um, senão eles morreriam. Uma hora eles iam morrer, né? Então, aqui não. Aqui você tem um organismo hermafrodita, então tem os dois órgãos reprodutivos para poder ficar se reproduzindo lá à vontade. Então, o que acontece? Os nossos nutrientes chegam lá para ser absorvidos na região do intestino e tem lá um parasita, uma tênia gigante, que está absorvendo esses nutrientes. A tênia, ela absorve nutrientes específicos. Então, a gente acaba ficando desnutrido, deficiência de vitamina. Então, por isso que de vez em quando, de tempos em tempos, é bom você tomar remédio para acabar com essas... porque a gente não tem como, né? Tipo, tênia, lombriga, isso aí pode acontecer. Diferente lá da esquistossomose, que você precisa estar num rio contaminado. Então, é claro que se eu chego perto de um rio, eu vejo um monte de caramujo, eu não vou entrar nem a pau, nem a pau naquilo ali. E, obviamente, que eu, por algumas neuroses, eu não entro em rios que não tem movimentação. Então, eu entro lá, se for aquele riozinho leve, sabe? E mais comprido assim, comprido não, desculpa, mais largo, onde perto da margem você não tem nem movimentação, é mais difícil de acontecer nesses casos. Mas eu também não entro por precaução, entendeu? Agora, aqui nas tênias, e a gente vai ver lá em nemateumintos, onde tem as lombrigas, a gente vai ver que isso não depende muito, né? Por exemplo, as teníases, a gente vai ver mais pra frente, que é passada através de carne mal cozida. Então, pode acontecer, né? Pode acontecer da gente ter algum protozoário. Então, quem tem bicho também, por exemplo, o cachorro da minha mãe pegou giardia, que vocês já estudaram, é um protozoário, de um outro cachorrinho, né? Beleza. Então, todo mundo da família... Então, eu não moro mais com os meus pais, mas mesmo assim frequento muito a casa, então eu também tive que tomar. Então, todo mundo da família toma aquele remédio antihelmíntico, que fala, antihelmíntico, para poder acabar com essas parasitoses. Mas voltando aqui, nem me lembro por que eu falei disso, mas tudo bem, eu me acho no caminho. Então, eles não... lembrei. Eles não têm sistema digestório justamente porque se alimentam dos nossos nutrientes. Outra coisa também muito interessante é que em algumas dietas rolaram aí, dietas onde as pessoas se alimentavam da tênia. A tênia se desenvolvia no seu intestino e as pessoas falavam que assim elas ficavam mais magras. Surreal isso, né? Além de muito nojento. Mas não adianta ingerir tênia, não. Faz uma dietinha, vai pra academia, vai dar uma corrida. Agora a gente não pode, tem que fazer tudo em casa mesmo. Mas fica ligado que uma coisa não tem nada a ver com outra, ela só vai se alimentar de coisas interessantes para ela. Eles têm essa divisão aí em escólex. Escólex é a região da cabeça, onde tem as ventosas. Você tem um corpo. Esse corpo é chamado de estróbilo. As proglótides, que é essa região onde está acontecendo ali uma reprodução, ela fica mais ao final do estróbilo. Então, é escólex, a cabeça, o estróbilo é o corpo e você tem ali um colo, que é o pescoço, né? Então, escólex, colo e estróbilo. Nesse estróbilo, lá no final, você tem as proglótides, que são as regiões reprodutivas. Aqui, galera, eu mostro só a diferença em desenho de microscópio, olha. Uma figura de microscópio, né, uma foto microscópica, a gente consegue observar a diferença entre a Taenia solium e a saginata. A Taenia solium, que é proveniente do porco, né, o porco é o hospedeiro intermediário,
Então, tendo o hospedeiro intermediário e o hospedeiro definitivo, a gente tem um ciclo heteroxênico, porque precisa de 2 hospedeiros. A Taenia solium é proveniente do porco e a Taenia asaginata é do boi. E aí, o que acontece? Vocês podem ver que na solium ela tem um cabelinho, né? Então, a do porco ela tem um cabelinhozinho que a saginata ela não tem. Mais uma vez falando aí dos cólex, região da cabeça, onde você tem as ventosas, que vão servir para fixação, o colo, que é o pescoço, e o estróbilo, que é o resto do corpo. E elas são hermafroditas. Nesse aqui, galera, bem rapidinho, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, olha lá na região anterior, você tem os cólex, a cabeça, você tem as ventosas, que vão servir para grudar no hospedeiro, você tem então a região do colo, que é a região do pescoço, e você tem o estróbilo, que é o corpo. Aí vocês podem acompanhar que esses estróbilos, a região do estróbilo do corpo, mais perto da cabeça, elas são mais jovens. E quanto mais afastado da cabeça, são as adultas. Então vocês conseguem ver que conforme elas vão se afastando da região da cabeça, a gente tem que elas vão ganhando esses riscos verdes, como se elas fossem amadurecendo. Uma vez maduras, adultas, elas então começam a trocar material genético, elas são hermafroditas. Então, você tem a troca do material genético nas proglótides. E são essas proglótides grávidas que são liberadas pelo hospedeiro. Então, assim, galera, eu não sei se no próximo slide eu vou botar o ciclo, mas deve ter o ciclo da teníase aí em algum canto. O que eu quero que vocês saibam, e que é de suma importância, é que você pode ter, em relação à tênia, 2 tipos de doença. Quando fala de esquistossoma mansoni, a gente só pode ter um tipo de doença, que é a esquistossomose barriga d'água. Quando a gente fala de tênia, a gente tem 2 tipos de doença, a teníase e a cisticercose. No ruim, vai ser mais ou menos a mesma coisa. Você vai estar infectado, só que com alguns agravamentos. O que acontece? Quando a gente trabalha com a Taenia saginata, que é aquela que usa o hospedeiro intermediário, o boi, você não tem cisticercose. Então, se a questão fala assim, a Taenia saginata, sei lá, o fulano de tal, a partir de uma alimentação, de uma carne mal cozida, de boi, aí você já tem que lembrar Taenia saginata. Após ir ao médico, verificou que estava com cisticercose. Errado. Taenia saginata, hospedeiro intermediário, o boi, hospedeiro definitivo, o homem, só causa teníase. Agora, Taenia solium, que tem intermediário, que o hospedeiro intermediário é o porco. O hospedeiro definitivo é o homem. Essa sim pode apresentar teníase ou cisticercose. Qual é a diferença entre teníase e cisticercose? É a fase do animal que você está ingerindo. Nojento, mas é a verdade. Se você ingere a larva, essa larva, ela vai para o seu intestino e lá ela se desenvolve numa tênia, você tem teníase. Agora, se nessa carne mal cozida você ingere o ovo, esse ovo é quem vai ser responsável pela cisticercose. Por quê? Quando você vê um animal, pensa que é animal qualquer, a gente, porco, boi, o boi não, tira o boi, a gente ou porco, quando você para analisar
e você repara que ele possui ovos, ele está atuando como hospedeiro intermediário. Portanto, se a gente se alimenta de um ovo, de uma Taenia solium, ela vai se desenvolver no nosso corpo em larva. Só que o pior esse ovo ele pode não se desenvolver e chegar na nossa região cerebral. Quando ele chega no cérebro, ele fica ali e ele causa danos gravíssimos que podem levar até a morte. E aí eu até acredito que lá no final eu deixei um encéfalo e vocês vão ver que o encéfalo é cheio de buraquinho. Aquilo tudo é ovo. Tudo aquilo é ovo, todos os buraquinhos. Então, o que eu quero que vocês saibam para a prova é o seguinte. Se o hospedeiro é intermediário, ele tem larva. Se o hospedeiro é definitivo, ele tem o adulto. Se eu estou trabalhando com Taenia saginata, o intermediário é o boi, o definitivo é o homem, a gente só pode ter teníase. A gente se alimenta então da ingestão de larva, que vai chegar no nosso intestino e lá vai se desenvolver numa linda e bela Taenia. Se a gente está falando de Taenia solium, essa Taenia solium, ela usa como hospedeiro intermediário o porco, o definitivo o ser humano, mas ela pode causar tanto a teníase quando a gente ingere a larva e essa larva vai se desenvolver numa bela Taenia no nosso intestino, ou pode então se desenvolver a doença chamada cisticercose, que é quando o indivíduo ele ingere o ovo e aí, nesse caso, o indivíduo está sendo o hospedeiro intermediário. Então, desse ovo surgiria uma larva. Só que em alguns casos, esse ovo pode chegar à região do cérebro e lá ficar. E aí causar a morte do indivíduo. Então, isso eu quero que vocês tenham a certeza do saber, porque cai em prova. Galera, vocês viram que eu passei alguns slides, né? Tudo já foi falado no último que eu falei pra caramba. Já falei pra caramba aqui, é um filo que é bem tranquilo e eu falo pra caramba. Mais uma vez, sintomas, vocês não precisam se ater a isso, não é coisa que cai. Agora, profilaxia, sim. Dentro de plateuminto, se você sabe a profilaxia básica, que é higiene, não se alimentar de carnes mal cozidas, de porco, de boi, de qualquer coisa. Aqui para os cestodas e tritodas, né? Se você tem um saneamento básico, você consegue cuidar para que as pessoas não tenham essa doença. E no caso lá da esquistossomose, a única coisa que você coloca mais é o caso que também estaria dentro de saneamento básico, não teria problema nenhum, que é não deixar que um homem doente chegue perto de um riacho e ali faça, né, suas fezes. Então, também estaria dentro de saneamento básico. Então, a gente termina aqui. Como está bem extenso, eu deixo para a próxima semana neumatelmintos, beleza? A gente se vê.